Olá, Sens. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre a continuação dos testes com temperatura. Como eu mostrei no vídeo anterior, a construção do sensor, ele está aqui fixado, né, num cano metálico, na qual eu simulo a parte metálica da entrada, um cano de metal, por exemplo. E aqui tá o relé, quer dizer, o sensor está lá em contato lá com o cano. Esse aqui é o código de programação que eu fiz para tentar fazer os testes, né? Ver como é que se comportava com a temperatura. Então a ideia desse algoritmo aqui é simplesmente a seguinte: eu ligo um resistor, né? Conforme eu expliquei, tem um resistor ali dentro de um watt. Assim que eu detecto que entrou em regime estacionário, eu desligo, e quando ele entra em regime estacionário de novo, pegando a temperatura do cano, eu ligo de novo. E eu fico nessa aí para ver como que se comporta, né? Se a subida é mais rápida, se a descida é mais rápida e tal. E nesse algoritmo eu faço ele, eu consigo fazer ele jogar na serial os valores aqui de tempo, aqui desse lado de tempo, aqui da temperatura amortecida, da temperatura que está sendo lida pelo sensor. Esses outros valores aqui é o que? É a temperatura. Esses outros valores do lado é a temperatura amortecida. Não, é média das 50 últimas temperaturas amortecidas. E esse valor aqui é essa temperatura aqui 10 segundos no passado. Eu faço isso para ver quando entrou em regime permanente, né? Comparando esses dois valores, e aqui esse lado aqui é só a diferença que existe entre presente e 10 segundos no passado dessa temperatura amortecida. Se eu consigo detectar o regime permanente, eu fico ligando e desligando. Delta T, bem, isso aqui não vem ao caso. Esse aqui é o valor da razão entre o tempo de subida e o tempo de descida das curvas. Bem, eu consigo pegar esses valores, jogo no Excel. Eles estão aqui, mas para construir esse gráfico eu só usei... que o resto é algoritmo, né? Não interessa. Eu só usei aqui o tempo, e aqui eu usei os valores de temperatura que o sensor está valendo naquele momento, ou seja, o valor de temperatura real. E esse é o comportamento, né, da curva. Você vê que esse é bem parecido aqui. Aqui é sem água, né? Tanto é que ele chega até um pouquinho mais alto. E aqui é com... Aí aqui eu desligo o resistor na tomada mesmo. Tá aqui. Que é só pra mim, quando printar esse cara no Excel, eu saber em que momento que eu coloquei água. Então no momento que eu coloco água, eu vou ali na tomada e tiro, ele dá essa quebrada aí na curva. Aí eu vou lá e ligo de novo. Então dessa quebradinha aí pra frente é com água, e pra trás é sem água. Essa primeira curva aqui com água é bom não considerar, né? É bom considerar já a partir daqui, né? Para comparar. Então, bem comparando o design dessas duas curvas, dá pra ver que muda, né? Mas assim, não é uma mudança tão perceptível.
Eu tentei fazer por integral, mas eu integralizei aqui também, né? Aqui eu fiz isso no algoritmo lá, que eu não tô printando naquela hora, mas porque eu botei como comentário, mas ele tá lá, eu usei em algum momento para ver essa área abaixo da curva. Elas são muito iguais, né? Bem, o que muda aqui, o formato nessa daqui, se a gente construísse um retângulo em torno dela, seria diferente desse retângulo aqui, né? Então, ou seja, se eu dividisse a base pela altura, eu tenho um número que tem a me dizer sobre a forma desse retângulo aí que contém esse pedaço, o trecho da curva, né? Mas eu não estou muito seguro desse método, porque, quer dizer, eu penso sempre nas variações de temperatura do ambiente, né? Num dia frio, como é que se comportaria isso? Então, talvez num dia mais quente, mesmo sem água, ele iria se comportar uma curva ficando um pouco mais quadrada, então não seria um bom método fazer isso. Então, assim, eu estou um pouco desanimado com a ideia de usar a temperatura, porque quando eu olhei para isso aqui, eu vi que a derivada é igual, tá vendo? Em todos os pontos é muito parecida, né? Muito igual, não dá pra. Os tempos são muito iguais, entendeu? É, a temperatura de regime permanente muda, né? Sem água vai a 60 praticamente. Com água ela está indo a 55, né, mais ou menos. Isso, 55. E quer dizer, tem esses 5 graus aí de diferença, mas não dá para botar um set point também. Também por causa da questão da mudança de temperatura ambiente e da temperatura de fornecimento da SEDAI, né? Também vai mudar um pouco as características dessa curva e como ela entra em regime estacionário. Então, assim, eu estou um pouco sem ideias agora em relação à temperatura. E eu estou achando que eu vou ter que voltar à ideia do ultrassom, mas também não estou vendo solução. Preciso de novas ideias.